E se você escolher não quero Deus, tá bom, mas saiba que há consequências temporais. Existem sim consequências temporais. Uma delas é: você viverá do jeito que você quiser. Pastor, isso não é maravilhoso? Ai de mim, se fizer tudo o que eu quiser. Ai de mim, se tudo que me der vontade eu fizer. Eu serei o pior escravo de todos. Quantas e quantas vezes a carne fala para fazer bobagem, e o Espírito Santo aperta e fala, vai não, e aí eu falo, vou não. Mas imagina, para aqueles que rejeitaram essa escolha, e falam assim, hoje eu vou fazer bobagem, e eles vão fazer bobagem. Quantos e quantos, nesse período de carnaval, falaram, vou lá dançar muito, vou lá me alegrar muito, vou lá me divertir muito, e no final eu vou descansar, e aí sofrem acidente de carro, porque beberam muito, ou porque alguém bebeu muito, ou tem um casamento, uma família destruída, porque fez exatamente aquilo que queria. Param nos hospitais, por conta de brigas, entre pessoas que fizeram exatamente aquilo que elas queriam. Vocês estão entendendo, gente? Se tem uma coisa que eu dou graças a Deus, é porque eu não faço tudo o que eu quero fazer. Porque quando eu quero fazer bobagem, Deus que me ama fala, filho, faz não. Mas quando ainda assim eu insisto, falo, vou fazer. Eu faço, depois ele fala, estou aqui agora, para reconstruir esses caquinhos. Porque toda vez que a gente faz o que a gente quer, o que sobra é caquinho só, é pedacinho. E já caminhando para o final, além de saber que há uma escolha, e que nós somos responsáveis por essa escolha, e a escolha traz consequências, nós precisamos entender que fazer essa escolha vem junto com viver de acordo com essa escolha. A gente não consegue enganar Deus, a gente até consegue nos enganar, falar, não, hoje eu recebi Jesus. Se você não receber Jesus de verdade, Ele não vai morar no seu coração. Você pode se emocionar, você pode chorar, você pode ficar com cara de que recebeu a salvação, você pode ficar com cara, se jogar no chão, pular, gritar, dançar, mas se você não escolher Deus de verdade, Ele não vai morar no seu coração, e tudo aquilo não vai passar de emoção, emotividade, de uma expressão do lado de fora do que não aconteceu em lugar nenhum. Então a gente precisa entender que viver com Deus é um estilo de vida, escolher a vida e não a morte é um estilo de vida, e é um estilo de vida intencional, porque para escolher a morte a gente não precisa fazer nada, porque o ser humano pecou, está destituído da glória de Deus, e se o ser humano não fizer nada, ele morre, e se ele caminhar com Deus, ele morre, mas para a vida eterna. E nós precisamos entender que, como é que a gente vive com Deus, como é que a gente desfruta dessa vida em Deus, como é que a gente faz isso? E existe um manual, composto de 66 livros, que conta exatamente para você, como é que você vive com Deus, e eu estou falando disso mesmo, da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, tem a revelação de quem nós somos em Deus, quem Deus é, que tipo de relacionamento Deus tem com a gente, e que tipo de relacionamento Ele quer que a gente tenha com Ele. Revelação de Deus. Se a gente quer escolher a vida, que a gente mastigue a palavra de Deus, que a gente medite na palavra de dia e de noite. O Senhor falou isso com Josué, relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. E aí podia parar aí, que para a gente já estava bom, andar com Deus por si só já é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que
nós servimos a um Deus que é galardoador. Palavra difícil, Ele dá presentes. Deus adora dar presentes. Ele não precisava fazer isso, Ele já deu a nós o fôlego de vida. Ainda que a nossa existência fosse breve, já era maravilhoso, mas Ele nos deu nele a eternidade, isso já era suficiente, mas Ele completa: então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Meu Deus do céu, então eu escolho Deus, eu caminho com Deus e eu ainda ganho um monte de coisa. É isso mesmo, eu ganho um monte de coisa temporal que passa, e eu ganho presentes eternos. Meu Deus, como é que eu não vou servir esse Deus? Mas tem mais, ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 104, 105. Ah, pastor, mas é aquele salmo gigante, é aquele salmo comprido, que eu leio o primeiro versículo, o último, e digo que li ele todo. Oh, querido, faz isso não. Você sabia que em Números, aquele livro que você foge de ler, tem revelação de Deus? Onde, pastor? Nele todo, querido. Quantas e quantas pessoas já deram testemunho de que lendo na contagem, tribo A, X pessoas, tribo B, Y pessoas, foi ministrado pelo Senhor, querido. É o Senhor que ministra. Os livros que você compra na biblioteca sobre várias coisas, não tem a revelação de Deus. Pode ter revelação através do Espírito Santo, porque Ele quer. Se Ele fala com a mula, Ele não vai falar com um livro. Mas a Bíblia é palavra de Deus, querido. É revelação de Deus materializada no papel ou no aplicativo, na sua mão. Você tem a revelação de Deus com acesso. O povo que viveu, que está ali registrado na Bíblia, como eles queriam ter um aplicativo que tivesse só em português 10 versões diferentes. Queridos, aquele povo não sabia nem ler. As escrituras que estão aqui em Josué, era meia dúzia de rolo que estragava rapidinho, que Moisés escreveu ali, depois de séculos de revelação que foi passada só boca a boca. E você tem na sua mão, tem em inglês, em japonês, e idioma que eu não sei nem falar o nome, tem lá a Bíblia naquele idioma de vilas, que tem 30 pessoas, tem tradução da Bíblia. Querido, e você, em português, que tem mais de 10 versões, você não lê a Bíblia? Não, você é inteligente. Você vai fazer um compromisso com Deus hoje, de todo dia ler a palavra do Senhor, de todo dia orar, de todo dia falar: Senhor, o que você quer falar comigo através da tua palavra? Amém? Você que falou amém, querido, você falou agora com Deus, não foi comigo. É com Ele que você combinou, não foi comigo. Agora se resolve aí com Ele. Você falou amém porque você quis. Porque a palavra do Senhor diz que há caminhos que parecem bons aos seres humanos, mas eles levam à morte. E aí você precisa conhecer esse texto, para você conhecer a resposta desse texto. E a gente leu a resposta desse texto: a tua palavra ilumina o meu caminho e me faz diferenciar o que é vida e o que é morte. Vocês estão entendendo, querido? Quando você entende que a palavra de Deus ilumina o seu caminho, e que viver com Deus não é um ponto, não é um alvo, é um caminho, de Gênesis a Apocalipse, tem escrito de várias formas diferentes, que a vida com Deus é um caminho. É por isso que tem tantos e tantos e tantos textos falando sobre caminho, não é um ponto. A vontade de Deus, você não chega na vontade de Deus, você caminha na vontade de Deus. Amém, gente? Não é quando você chegar lá que você vai fazer alguma coisa, é enquanto você caminha com Deus é que você faz as coisas. E a gente lê no capítulo 28, Deus falando sobre as bênçãos que a gente vai correr atrás. Não é isso? Não, querido. Está escrito que as bênçãos correrão atrás.
Querido, quando a gente anda com Deus, quando a gente está no caminho com Deus, não é a gente que tem que ficar mendigando bênção, não, elas estão no caminho. Se você sair do caminho, não é que Deus pesa a mão em você, não é, esquece isso, querido. Não é isso que está escrito na palavra do Senhor. O que está escrito na palavra do Senhor é que as bênçãos estão no caminho, elas vêm atrás de você. Se você sair do caminho, a bênção não vai atrás de você, ela está no caminho. Ela vai atrás de você porque ela está ao longo do caminho. É igual você seguindo um pomar, está lá um monte de árvores cheio de maçã. Se você esticar a mão, você pega a maçã. Aí você quer ir para uma estrada de chão. Eu quero maçã, isso não adianta, não está lá. Você está procurando um lugar errado. As bênçãos, só que é mais legal do que isso, porque a maçã você ainda precisa esticar a mão e pegar. A palavra do Senhor diz que há bênçãos, e se você falar no capítulo 28, eu sei que você vai fazer isso, porque você falou amém ainda há pouco, você vai ler que são bênçãos, se você estiver na cidade ou no campo, são bênçãos sobre você e sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre, se você for um produtor rural, sobre a sua produção, sobre o gado, mas isso era naquele tempo, ele está falando sobre o seu trabalho. Você vai botar a mão no negócio, vai dar certo. Não, mas eu quero esse negócio, querido, não é onde você vai assinar, não basta querer, tem que viver. Amém, gente? Glória a Deus. E para fechar, tem algo na nossa igreja que quer te ajudar demais a amar ler a palavra do Senhor, que é a escola do avivamento. Quem já se inscreveu nas classes da escola do avivamento? Misericórdia de todo o resto. Querido, escola do avivamento tem Antigo Testamento, então vai te ensinar a estudar o Antigo Testamento. A gente não vai ler o Antigo Testamento com você, a gente vai te ensinar a ler o Antigo Testamento. Introdução bíblica e Novo Testamento. A gente vai te contar como é que foi formada a Bíblia, vai te ajudar a estudar sobre o Novo Testamento. Tem sobre batalha espiritual, porque nós vivemos uma batalha e não é contra as pessoas. Eu sei que você fica chateado com um monte de gente que pensa diferente de você, mas deixa eu te falar uma coisa, não fica chateado com eles não, fica chateado com o que está dentro deles, fica chateado com Satanás que está botando um monte de ideia na sua cabeça e na dele para vocês brigarem, mas a sua briga é com Satanás, não é com eles, e em Deus Satanás perdeu já, é uma batalha que já tem vencedor, e que somos nós em Deus. Sem Deus a gente já perdeu. E por fim, formação de líderes de célula. Sabe por quê? Porque você está numa igreja que à luz da palavra entende que você foi chamado para fazer discípulos de todas as nações, ensinando a obedecer, batizando, e a forma mais simples de fazer isso é através das células. E você pode estar se perguntando aí, tá bom pastor, muito bacana tudo isso que você falou, eu quero restaurar o altar do Senhor na minha casa, mas eu não sei o que é isso, porque na verdade eu nem sabia que tinha esse negócio de altar, eu nem conheço o Senhor direito, então eu queria chamar a igreja para curvar a sua cabeça e entrar comigo nessa batalha, porque tem muitos aqui que ainda só ouviram falar em Jesus, outros que acham que isso é mó bobagem, e que vieram aqui e nem sabem por que vieram aqui, mas deixa eu te falar, você veio aqui porque você tem uma escolha para fazer. Deus hoje coloca o céu e a terra como testemunho de que te fez uma escolha, de que te deu uma opção, a vida ou a morte, a vida eterna ou a morte eterna, e que a resposta para isso é Jesus. Jesus é que fala que é o caminho e a vida, a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade, Ele é a verdade absoluta, é nele que você encontra a resposta para todos os seus anseios, inclusive os que você nem sabe que tem ainda. Através dele é que você tem salvação eterna. Pastor, mas eu não conheço Jesus, como é que eu vou entregar a minha vida para Jesus se eu não conheço Jesus? Deixa eu te contar uma coisa, se você falar para Jesus, Jesus, eu quero te conhecer, Ele vai se fazer conhecer. Se você falar, Jesus, eu nem acredito em você, mas eu quero te conhecer, eu quero acreditar,
Ele vai fazer morada no seu coração e vai se revelar a você, porque Ele chama você. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna hoje, não é amanhã, porque você não sabe se vai chegar o amanhã. A única certeza que você tem é que você está aqui agora, e que agora você tem essa opção de escolher a vida eterna com Deus, porque se você ficar em cima do muro, o muro não é de Deus, o muro é da morte eterna.